Bem, gente, eu queria falar com vocês, continuando. Quantos estavam na semana passada, só para eu ter uma noção aí? Legal, bastante gente. Nós falamos semana passada de como é que a gente vence, né, a batalha do nosso pensamento, né? E a gente vive a gente falou na semana passada daquele grande dilema que a gente vive, de que eu sei o que é bom, mas eu faço aquilo que eu não quero. Vocês lembram disso? O texto de Paulo, Romanos 7, ele diz: eu sei aquilo que é bom, mas o que é bom eu não faço. Porque existe algo, Paulo diz, existe uma lei do pecado que me pressiona a fazer isso. Mas aí no Romanos capítulo 8, ele diz: graças a Deus nós não estamos mais debaixo desta lei. Nós estamos libertos por causa que nós estamos na lei do Espírito e da vida. Mas nós concluímos também na semana passada que para a gente começar a viver essa vida onde nós não somos controlados pelos nossos pensamentos, nós precisamos um compromisso de não andar sozinho, de ser humilde e ser cheio da palavra. Se você não tem o costume de anotar, eu quero profetizar uma mente maravilhosa na sua cabeça, porque às vezes Deus fala com coisas com a gente tão importantes, e talvez hoje você confie bastante na sua mente, mas daqui a algum tempo, talvez no final deste ano, em algum momento, você pode enfrentar uma outra situação que você vai precisar trazer à memória. E aí não dá para confiar dessa mensagem estar no YouTube, estar em algum lugar. Porque quando você tem um caderno, você tem algo, só a Bíblia mesmo, que você anota e grifa, aquilo reverbera no seu coração. Então eu quero aconselhar você, quando a gente começa uma série, às vezes a gente tenta fazer séries do MAG, né, ou mesmo na igreja, anota isso. Anota as coisas que o Senhor fala com você, porque isso é para você. Isso vai fazer uma diferença brutal quando você enfrentar outras coisas, né? E a gente também falou na semana passada que nós não podemos remendar roupa nova com um pedaço de roupa velha, como Jesus disse, né? Então, semana passada eu falei do problema, hoje eu quero apresentar uma solução, né? Além da que nós conversamos, eu quero apresentar uma solução de como é que a gente pode fazer para vencer isso. Mas antes da gente entrar no ponto principal, eu queria começar com esta frase aqui, como uma verdade: nem todos os seus pensamentos vêm de Deus. Você sabia disso? Gustavo, fala uma coisa que eu não sei. Nem todos os meus e os seus pensamentos vêm de Deus. Às vezes alguma coisa ruim acontece, foge do nosso controle, e aí a gente pensa que é Deus nos castigando. Quantos já pensaram que Deus estava castigando você? Eu já pensei, já. E aí acontece uma outra situação, e aí você está num aperto, está numa situação que você não está sabendo como lidar, aí aparece uma solução milagrosa: empréstimo no banco. Você está com um aperto financeiro, aí aparece no seu aplicativo: está apertado? Um empréstimo por apenas 7% ao mês. Aí você fala: isso aqui tem que ser de Deus, eu estava pensando exatamente agora sobre isso. Você está triste, você está na sua escola, você está cabisbaixo, triste num canto, acabou de sofrer, sei lá, foi zoado, sofreu. Você está sozinho, aí chega uma pessoa para te amparar. Aí você abre todas as suas emoções com aquela pessoa, você fala: foi um anjo enviado de Deus. Nem todos os seus pensamentos e nem todas as oportunidades da nossa vida são de Deus. Você consegue discernir quais são e quais não são? Esse é um grande desafio da nossa vida cristã, não é verdade, gente? A gente saber daquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 17. O coração humano é mais enganoso que qualquer... Vocês conseguem ler? Vocês estão aqui? Oi? Está tudo bem, gente? Vocês estão aqui? Está com sono? Está muito frio? Está ruim de ouvir? Não? Está ouvindo? É que eu gosto de interação, vocês me conhecem já. Vocês estão tudo mortinho aí hoje, o que está acontecendo? Ó, Jeremias 17. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Olha o mesmo texto na versão Almeida, né? A versão mais antiga. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Eu não sou corrupto, você não, mas seu coração é.
Ele corre, ele é desesperado para a corrupção. Quem o conhecerá? Versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, gente, Deus ele não é injusto, certo? Deus ele não vai ficar medindo eu e você pelos erros dos outros. Seu pai cometeu um erro na vida, sua mãe cometeu um erro, esse negócio não é que agora você vai sofrer por isso, pode te afetar, mas Deus não é um cara injusto. Deus não vai imputar o erro dos outros sobre você. Mas a Bíblia está escrito aí, ó, Ele considera os pensamentos como palavras e ações. O que você pensa para Deus não é diferente do que você fala. Eita, ferrou. O que eu e você pensamos para Deus é a mesma coisa do que nós falamos. Eu não acredito nisso, está na Bíblia. Eu acredito. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor, Davi disse. Certo? Às vezes a gente tem uma forte tendência de pensar que Deus não está dentro da nossa cabeça, Ele não entende os nossos pensamentos, não entende as nossas emoções. E com isso muitas vezes a gente tira Deus de uma parte gigante da nossa vida. Gigante, gigante. A gente setoriza e coloca Deus em alguns lugares e em outros não. E isso que eu quero dizer para você é importante. O fruto do seu pensamento vai acabar cedo ou tarde se tornando aquilo que você acredita. Se você pensa muito negativo sobre uma situação, por mais que essa situação não aconteça, você vai acreditar. Você tem medo de pegar o carro e dirigir, que pode bater. Porque você um dia sofreu um acidente. E aí você fala, mano, toda vez que eu vou entrar no carro pode acontecer. É verdade, pode acontecer um acidente de trânsito. Pode ou não pode, gente? Pode, você não tem um controle sobre essas coisas. Mas aí você pode perder a liberdade de algo que você tem condições de fazer, porque um departamento público autorizou você a dirigir na rua, ou seja, você não é um maluco, mas você não confia, porque você acha que pode acontecer algo real. E a expectativa do negativo toma conta do seu coração. E aí você não consegue usufruir das coisas boas, porque você tem uma expectativa de que algo ruim pode acontecer. Você fica travado. Pode ou não pode? É 50-50. Pode acontecer, mas também pode não acontecer. Pode cair uma chuva aqui, pô, todo mundo morrer aqui. Pode ou não pode? Pode. Mas eu confio que Deus não vai deixar isso acontecer. A nossa experiência com Deus cria certas bases para que a gente possa vencer certos medos. A falta de experiência com Deus faz com que a gente fique refém dos nossos medos. E quando a gente fica refém do medo, gente, que a gente falou hoje no G100, a gente fica refém exatamente do nosso coração. O pior sempre pode acontecer, mas e o melhor também não pode acontecer? Pode ou não pode? Pode. O que você espera o pior? Neste mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Pense bem. Animado, olha para a situação com ânimo, não com, ih, ferrou, vai bater, vai morrer. Muda. Lembra que nós falamos semana passada da mente renovada? A mente renovada faz toda a diferença. Mas não é isso que eu vou falar. Se a gente tem pensamento de falta de fé, tem algo que está disparando isso no nosso coração. Você não tem falta de fé porque hoje você acordou num dia ruim, não existe essa parada. Tem alguma coisa motivando o seu coração a não ter fé. Se você está inseguro, tem alguma coisa te motivando a se sentir inseguro. Sempre tem alguma coisa dentro do nosso coração que nos motiva a ter um tipo de pensamento, de padrão de pensamento. Eu comi uma vez lá em São Paulo, no Tatuapé, eu lembro até o endereço, uma travessa da Azevedo Soares. Eu comi um temaki de alite. Calma, gente, não me julga. Meu gosto. 1h30 depois eu estava no hospital nipo-brasileiro com intoxicação alimentar.
Desde então, eu olho para um temaki, é um negócio assim, estão. Eu gosto de comida japonesa, mas o temaki, aquela trouxinha que enrola lá, não rola. Eu estava em São Paulo trabalhando essa semana, e aí eu estava lá no iFood, estava chovendo, eu falei, vou pedir um iFood aqui e tudo. Aí eu vi lá no Gendai, tinha uma promoção. Do quê? Temaki. Pô, mano, 10 conto, 2 temaki. Eu falei, Jesus, maravilhoso. Eu vou comprar essa droga. Preciso comer, é barato, eu vou encarar. Mas aí eu comprei um outro também, né? Porque vai se não dá, eu como outra coisa, né? Chegou, eu olhei, ele me olhou. Eu comi. E não estou intoxicado. Amém. Por que eu estou falando isso para você? Porque uma experiência ruim afeta o nosso padrão depois. Uma experiência ruim afeta o nosso comportamento depois. É a mesma coisa do bater o carro. Você comeu uma coisa, você visitou um lugar. É ou não é? A gente cria o padrão, não tem jeito. Agora, se você deixar e assumir que esse padrão é a realidade absoluta em todos os cantos do planeta, você vai colocar uma limitação. Eu nunca mais vou comer temaki, nem se eu estiver no Japão. Nem sei se tem temaki no Japão, mas que seja. Eu nunca mais vou dirigir um carro porque alguma coisa aconteceu. Eu nunca mais vou namorar porque eu frustrei um relacionamento. Eu nunca mais vou confiar porque eu fui traído por um amigo. Eu nunca mais vou conversar com os meus pais porque ele me traiu. Eu nunca mais vou conversar. E aí cria um padrão, porque aí o pensamento sustenta um padrão. E essa repetição faz com que a gente se sinta inseguro. Por isso que a Bíblia diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Porque as emoções ficam guardadas no nosso coração. E uma emoção negativa marca e aí fica um negócio complicado. Então, gente, eu quero, posto esse versículo, eu quero falar para você de como é que a gente vence e declara guerra, que é a nossa temática aqui, para os nossos pensamentos. Eu não quero, assim, é a minha vontade real com essa série, nós que estamos pensando e orando sobre isso, é de que você não seja refém das suas emoções. Nós somos uma geração muito refém das emoções. A gente fica ofendido rápido. A gente discute rápido. É muito rápido. Não dá tempo. Você sentiu, você fala, vem, pode vir. Você já se arma. Quero sangue, eu quero ganhar a discussão. Não é assim que funciona. Se eu entrar e começar a falar essas coisas, eu me perco. Então, vou continuar aqui. Então, eu quero falar só de 2 pontos hoje. Como é que você pode ter a mente renovada em prática para você controlar os seus pensamentos? Beleza, gente? Então, assim, é verdade que os pensamentos podem sair do controle, mas isso não é somente dentro de mim e de você. Existe uma pressão do pecado que faz com que, às vezes, a gente queira algo que nós não precisávamos querer, porque a gente sabe que é errado. Mas tem o outro lado, que aí não tem nada a ver com o pecado, tem a ver com nós mesmos. Nós darmos espaço para que esse tipo de pensamento cresça na nossa mente. Você não vale, você não consegue, isso vai acontecer de novo, isso vai acontecer de novo, isso vai acontecer de novo. E como nós aprendemos domingo passado, no domingo, né, na pregação no culto de domingo, o medo, o que ele faz comigo e com você? Paralisa. O medo paralisa. Alguns se escondem, mas quando você esconde, você fica também paralisado. Então o primeiro ponto que eu quero falar com você é para eu e você, instale um ponto de vigilância na sua mente. Instale um ponto de vigilância. Você já foi viajar no aeroporto? Quantos já foram viajar? Quando você vai fazer uma viagem, você tem que passar pela segurança, não tem? Se você já fez uma viagem internacional, você não pode viajar com nenhum líquido. Dentro do nosso, né, o nosso viajante internacional aí, que já passou por muitos aeroportos. Se você entra com um frasquinho maior, de 100 ml, e não tiver lá empacotado, não importa se é o perfume que a sua mãe te deu, sua avó te deu, eles vão pegar e vão jogar fora. Existe um sistema, Polícia Federal no Brasil, nos Estados Unidos é TSA, a sigla dela, e tem vários órgãos ao redor do mundo que fazem vigilância do aeroporto, certo? Eles são vigilantes para que você não entre no avião com um objeto pontiagudo, uma bomba, né, esse tipo de coisa que você leva normalmente na sua mala. E eles têm, por mais que você não tenha a cara de alguém que está carregando uma bomba, eles têm que fazer o processo com todos. Tem que fazer o processo com
Todos. Faz sentido? O processo é só com alguns? Ai, tem nome árabe, então vai passar pelo antibomba. Ih, Joel. Não, esse cara tem uma cara. Isso é até julgado como preconceito. Você pode processar o cara se ele fizer esse tipo de acepção com você. Agora, a regra tem que se aplicar a todos. E por que eu estou falando isso? Quando você tem uma batalha, a vantagem sempre está com quem está nas regiões mais elevadas. Star Wars. Quem é fã de Star Wars aqui? Star Wars, lá no episódio onde o Obi-Wan mata o Anakin. Não tem ninguém aqui que gosta de Star Wars? Jesus amado. Então, minha referência vai cair por terra, então. Tem uma famosa cena, quando antes do Anakin Skywalker virar o Darth Vader, eles estão lá lutando no meio da lava, o Obi-Wan está num terreno mais elevado, o Anakin está embaixo, e aí o Obi-Wan está lutando contra o seu aprendiz. Você vai prestar atenção, não descarta a minha descrição não. O Obi-Wan vira e fala: Anakin, não lute contra mim, eu estou no higher ground, eu estou no terreno mais alto, se qualquer ataque que você tentar contra mim, eu te vum, com o sabre de luz você morre. Aí o Anakin fala: eu posso vencer você, yeah. E aí ele dá um pulo, quando ele dá um pulo por cima, o Obi-Wan fatia ele no meio, aí ele cai 2 pedaços, é verdade, está no filme. Mas isso é ficção. Segunda Guerra Mundial, Praia da Normandia. Está lá, os alemães invadiram a França, está na Normandia. A Normandia é assim, você tem a praia, você tem a Utah Beach aqui, e o nome da outra praia? Esqueci o nome da outra praia. Que onde foi o dia D, gente? Ninguém me lembra da praia? Eu falei, amor, lá o nome. Omaha Beach. Você tem a praia de Omaha e a praia de Utah Beach. No meio você tem um penhasco. Nesse meio, você consegue ver da ponta, você vê a praia inteira daqui e você vê a praia inteira daqui. Aqui ficava o comandante do exército nazista. As forças aliadas não conseguiram invadir a Normandia enquanto um bombardeio não foi e destruiu todo aquele pico, todo o centro de operações. Porque qualquer movimento que eles fizessem, aquele cara que estava no pico conseguia ver o mar à distância, nas 2 entradas. Depois você procura sobre o dia D, o primeiro bombardeio que aconteceu ali. É sensacional, se você gosta, obviamente, de Segunda Guerra Mundial, história, essas coisas. Então, quando você está de cima, você tem a capacidade de enxergar melhor as coisas. Fez sentido? Eu te convenci no Star Wars, eu sei. Mas, né, só para ter uma outra referência. Quando você está em cima, você tem vantagem. E a nossa mente é o terreno elevado da nossa vida. A nossa vida está acontecendo, os relacionamentos estão acontecendo, um monte de coisa está acontecendo, mas a nossa mente está olhando de cima, é capaz de enxergar. Isso aqui eu estou correndo um risco. Não, isso aqui é bom. Não, isso aqui eu preciso tomar cuidado. Faz sentido essa analogia, gente? A nossa mente é capaz de olhar e discernir sobre as coisas. Agora, se a sua mente está nublada, você vai ter um bom discernimento? Não. Pessoal que usa óculos aí. É como se você tirasse o seu óculos e você não conseguisse focar em nada. Por mais que você tenha familiaridade, por mais que você vá naquele lugar sempre, se você andar sem óculos, tem uns que não vêm à porta. Tromba com a porta. Ninguém riu, né? Porque isso nunca aconteceu com ninguém, né? Mas tudo bem. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a falta dessa capacidade de enxergar faz com que a gente, às vezes, corra um risco de perder o foco e não saber para onde ir. Por isso que eu estou falando sobre vigilante. Instale um posto de vigilância na sua mente. Porque o vigilante tem a responsabilidade de passar todo o pensamento por uma inspeção. Todo pensamento na sua e na minha mente tem que passar por uma inspeção. Faz sentido? Para onde sua cabeça está apontada, é para onde seu corpo vai. Tem vários esportes que são assim. Para onde sua cabeça está apontada é onde você vai. Você consegue fazer um saque de vôlei olhando para trás? Primeiro que não dá, porque o seu corpo está apontado. Só o Ronaldinho Gaúcho que consegue olhar para um lado e chutar a bola para o outro lado.
Não é normal de um ser humano. Para onde está apontado o seu rosto, o seu corpo também tende a se movimentar. Então, para onde a sua mente está apontada, presta atenção nisso, para onde a sua mente está apontada, as suas emoções, as suas intenções, as suas decisões vão. Se você está focado num namorado, numa namorada, só vai aparecer isso. É tipo o algoritmo do Google. Você pesquisa uma vez, viagem para os Estados Unidos. Vai ficar uns 6 meses aparecendo, olha, passagem. Porque o que esse algoritmo faz? Ele aprende como o seu comportamento, aquilo que você deseja, e te sugere um monte de coisa para que você compre. É a mesma coisa na minha e na sua mente. Eles só usam algo que é da nossa biologia. Se você está muito focado numa coisa, você vai acabar enxergando ela mais vezes. Homens aqui, quando você estava a fim de comprar um carro, você falou, mano, nossa, como eu queria comprar eu queria comprar um Honda Fit. Vou dar o meu exemplo, um Honda Fit branco. Mano, parecia que em toda esquina tinha um Honda Fit branco. Era um negócio assim assustador. Sabe? Você está lá, sei lá, no interior do interior, aí tem um carro, Honda Fit branco. E tem um padrão para isso, tem uma explicação para isso. É que porque no nosso subconsciente nós queremos tanto que o nosso olho agora começa a prestar atenção nesses padrões repetitivos. Olha que interessante. Então aquilo que a gente está focado, onde a nossa cabeça está apontando, é o que vai preencher o nosso fôlego. É onde vai estar a nossa cabeça. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 10, 3 e 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o que está escrito aí, gente? Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse texto aqui a gente podia ficar só nele. A luta humana contra um pensamento é se entrega, atende o seu desejo, depois você colhe as consequências. Não negue aquilo que os seus olhos desejam. Mas nós lutamos, está escrito aí, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Na nossa mente, quero que você preste atenção nisso. Na nossa mente, muitas vezes, existem fortalezas. Fortalezas de que essas coisas não vão acontecer ou de que certa coisa vai se repetir. Seu erro vai se repetir. Seu fiasco vai se repetir, seu pecado vai se repetir. Você não tem como viver livre disso. Mentira. Nós temos capacidade, segundo o texto da palavra, de levarmos o pensamento cativo. A gente aprisiona o pensamento, correto? E levamos ele cativo. Gente, vocês acreditam que dá para fazer isso? Vou perguntar de novo. Vocês acreditam que dá para fazer isso? É difícil. Porque pensamento envolve as nossas emoções. E quando mexe nas emoções, o bagulho fica louco. Por isso que a Bíblia está falando, olha, as emoções são a nossa parte humana da brincadeira. E por mais que nós somos humanos, nós não lutamos com armas humanas. A gente precisa lutar de outra maneira. Então, gente, eu e você, a gente precisa aprender, lembra que eu falei da vigilância? Eu e você precisamos aprender a fazer mais exames dos nossos pensamentos. Não deixe passar nenhum pensamento pela sua cabeça sem antes sofrer uma inspeção. Isso vem de Deus? Esse pensamento tem conexão com o versículo que diz que o Senhor tem planos de paz para me dar uma esperança em um futuro? Se esse pensamento não tem a ver com as promessas, larga ele fora, declara guerra. Gente, eu e você, a gente vai ser provado. O que é provação? A provação é algo que Deus permite na nossa vida para que a gente, exercendo perseverança, como diz Romanos 5, a gente tenha um caráter aprovado. Provação, o Senhor permite? Sim? O Senhor tenta a gente? Não. Tentação não vem de Deus. A Bíblia fala em Tiago que o Senhor não tenta ninguém, ele não pode ser tentado por ninguém. Qual que é a diferença de tentação
e provação? Pegadinha. É diferente. A provação Deus permite, mas Ele já te deu uma saída. A tentação, uma pessoa imatura converte. Converte o quê? Ô gente, está difícil hoje, hein? Vocês estão aqui, está sendo muito rápido, está confuso. Tentação e provação. A pessoa imatura transforma a provação em tentação. A provação, Deus já te deu a saída, mas você tem que buscar em Deus. Quando nós somos imaturos, a gente pega uma provação e fala, eu garanto, eu resolvo. E aí a tentação, a provação vira uma tentação. E aí a tentação é 2 palitos para o pecado. Deus está me tentando com pornografia. Não, seu desejo está te tentando. Mas você sabe que o Senhor já te deu escape. Então você pode se posicionar e dizer não. Eu sou obrigado a mentir no meu trabalho. Não é. É uma escolha. Pessoas imaturas transformam a provação na tentação. E culpa a Deus. Como se Deus não estivesse olhando para mim e para você. Mentira. Ele olha. Só que Ele quer que diante de uma provação a gente lembre que a gente precisa depender do Senhor. Por isso que você entende como é importante ter filtro na nossa mente? Se eu e você não tivermos filtro, tudo é tentação. Tudo é problema. Tudo é caos. Tudo é desgraça. E não é. Depois que você vence uma provação, você sai mais maduro. Você sai com mais força. Agora, se você se entrega para a provação, ela vira uma tentação. E quando você menos percebe, você pecou. Isso não é só pecado, tipo transei com a minha namorada, não. Não é só pecado de fornicação. Não é só pecado de pornografia. Não é só pecado de mentira. É pecado muitas vezes, gente, de nós mesmos, da gente não crer. A gente mesmo, no nosso coração, a gente duvida das coisas. Eu não vou vencer isso, não vou vencer isso. Para com essa ladainha, com essa mentira. A gente precisa fazer exame nos nossos pensamentos. A Bíblia encoraja a gente. Olha o Filipenses 4. Por fim, irmãos, quero dizer-lhes só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Gustavo, isso é pensamento positivo. Não é pensamento positivo, é pensar naquilo que Deus quer que eu e você pensemos. Olha na versão da mensagem. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento das coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar e não para amaldiçoar. É mandamento a gente encher nossa cabeça com pensamentos bons. Porque senão não tem quem sobreviva. Nós estamos num mundo que já é maligno. Se você for pensando só o pior, só o negativo, que esperança você vai ter no seu coração? Tem como ter esperança? Não tem. Você fica desanimado. Presta atenção aqui. Crise da nossa geração, de depressão, de solidão, não é problema de terceiros, é meu e seu, porque a gente escolhe e fica pensando nas mesmas coisas. Você vai espiritualizar a depressão? Vou. Porque ao mesmo tempo que pode ser um quadro clínico, também, não precisa ser psicólogo para isso, também tem a ver com o padrão de pensamentos que eu e você temos. Que padrão de pensamento que você alimenta? É um padrão de pensamento destrutivo ou positivo? Eu falei hoje no G100, quando eu era adolescente, toda vez que meus pais saíam para ir num cinema, alguma coisa, eu pensava que eles iam morrer. E eu ficava ligando para eles. A cada 1 hora eu ligava, pai, vocês estão vivos? Milena está aí, minha irmã, não deixa mentir. Perguntava, pai, que horas vocês vão chegar? 10 horas. Dava 10:01, não chegou, eu ligava. E se não atendia o celular? Mano, pegaram os corpos, jogaram o celular no rio e estão levando ele para o babate. Não colocava limites na minha mente, ia embora. E é assim que acontece hoje, não vem me enganar não. Porque a gente quer ter a situação do controle, então a gente pensa, como é que vai ser minha vida sem? Como é que vai ser se eu não tiver dinheiro? Como é que vai ser se eu não entrar nessa faculdade? Como é que vai ser se esse namoro der errado? Tudo o pior. Então sim, tem outros mecanismos para você vencer a depressão.
Às vezes é uma coisa clínica, às vezes você precisa de ajuda, e eu não estou contra isso. Mas a Bíblia nos ensina, e Paulo diz isso muito claro lá em Filipenses, que a gente pode vencer e continuar a vida cristã de uma maneira onde a gente renova o nosso pensamento, onde a gente pensa as coisas boas, onde a gente não espera o pior. Os hippies transformaram isso em pensamento positivo. Outras religiões falam que é só você transcender. Não é, coisa prática. Aquilo que está na sua mente vai influenciar eu e você totalmente. Olha isso, gente. Um estudo da década de 1980 revelou que as pessoas têm uma média de 500 pensamentos intrusivos a cada 16 horas. Cada um com uma duração de 14 segundos. Muitas dessas intrusões são apenas preocupações ou pensamentos ansiosos. 18% desses pensamentos que vêm de 14 segundos são maus, inaceitáveis ou politicamente incorretos. 13% deles são feios ou completamente chocantes. Empurrar um estranho na plataforma do metrô, atropelar um pedestre, esfaquear um parceiro, estuprar ou estrangular alguém, asfixiar um pai ou mãe idosos ou dirigir o carro para fora de uma ponte. Pesquisa. O total é de 116 minutos por dia, com algum tipo de pensamento indesejado, não bem-vindo, inúteis, que roubam nossa alegria e neutralizam a nossa eficácia. Ou seja, você tem 2 horas por dia praticamente de besteira, naturalmente. Sem o gabiroto querer te matar. Sem o diabo querer roubar, você tem por padrão 2 horas por dia de loucura, ensandecida. O que você faz com isso? Essa é a realidade? Se você abraça ela e fala, eu sou essa loucura, você se torna. O Provérbios diz isso, aquilo que o homem é no seu interior, isso, ele se transforma. Assim como ele é na sua mente, isso transforma nas suas ações. O que você está enchendo a sua cabeça? Série sobre serial killer. Cuidado. Cuidado. Só assisto da Atena. Vocês estão me tirando? Vocês estão rindo da minha cara? Mas de onde você acha que vinha meu medo dos meus pais morrerem? É porque eu jogava joguinho de tiro. É nada. Porque eu só via notícia de lixo. Você acaba o dia de mostrar um vídeo de um avião caindo. Você fala, gente, eu tenho passagem para todos vocês, vamos? Tem uma parte, não, você não vale, Lucão. Alguém ia olhar e falar, tem muitos que não iam nem topar. Eu espero amanhã, deixa eu dar uma sentada aqui. Por isso que é importante a gente instalar, gente, um ponto de vigilância na nossa mente. Está escrito aí no slide, ó. Ao forçar cada pensamento a passar por esse exame, antes de permitir que permaneça, você consegue assumir novamente o controle do medo, da vergonha, do ciúme, da culpa e da dúvida. Às vezes vem um ciúme de um amigo, de uma amiga, um namorado, sua esposa, e aí você bota, opa, calma, peraí. É verdade isso? É verdade? Ele só deu bom dia. Ela só cumprimentou alguma pessoa. Mas a nossa cabeça vai longe ou não vai? Vai longe. A sua não vai, né, Alexandre? Imagina. Você vai descobrir que estar alerta ao que você está pensando vai ter um impacto imenso nas suas emoções. Se você não deixar a sua mente viajar, você controla as suas emoções. Controla ou não controla? Porque você controla o que você sente. Ninguém te obriga a ter raiva, ninguém te obriga a não ter fé, ninguém te obriga a querer matar alguém. Tudo isso é fruto dos nossos desejos. Por isso que Jesus falou, o problema de vocês, meus amigos e amigas, é porque toda sorte de desejos ruins vem de dentro de vocês, não de fora. É sério isso, gente. Nós precisamos lutar com a nossa mente. Não é contra as pessoas que estão ao nosso redor. Você não luta contra a pornografia, você luta contra o seu desejo de luxúria. Você não luta contra um namorado, uma namorada, viu, galera adolescente, na idade errada. Você luta contra o seu desejo. Contra o seu
desejo. Todo mundo quer poder ter um namoro, casar, a maior parte das pessoas quer. É tempo certo para todas as coisas. Esse assunto é totalmente impopular. Falar que tem que casar virgem. Casei virgem, estou feliz. Glória a Deus. Não é que eu não errei em outras coisas. Mas agora ninguém fala, por quê? Porque é muito over isso aí, velho. Isso aí não... Mentir para conseguir uma coisa não tem problema, se é por um bom motivo no final. Para! Onde que a gente comprometeu as coisas que a gente acredita? Nossa, Gustavo, isso é muito antigo. Você está falando no século 21, vou falar no século 23. A Bíblia não muda, meu amigo. Pecado é pecado, continua sendo pecado. Mentira é mentira, continua sendo mentira. Mas os nossos pensamentos podem passar por esse filtro. E aí a gente controla as nossas emoções. Mas você entende que é o nosso compromisso? Eu não posso transferir isso. Não posso falar que é o Deus que está me tentando. Sou eu mesmo. E desculpa, não é tão legal. Talvez você estava feliz que ia ter mag hoje, agora você está triste. Mas a maior parte aqui luta com pecados ridículos. Pecados que Jesus já venceu na cruz. A maior parte aqui luta com pensamentos errados sobre você mesmo. E você está curtindo esses pensamentos. Jesus não criou eu e você para isso. Mas você pensa, não tem saída. Porque para mim não tem perdão. Se alguém descobrir isso que eu passei, se alguém descobrir que isso passa na minha mente, se alguém descobrir que eu cometi isso, vão me tirar daqui. Ninguém te tira, ninguém te põe em lugar nenhum. Jesus te ama, para com isso, sai desse buraco. Mas enquanto fica olhando para trás com medo, a gente vai perdendo, a gente vai ficando paralisado. Lembre-se que você pode mudar a maneira como você se sente, mudando a forma como você pensa. Onde a cabeça for, o corpo deve ir atrás. Você tem uma escolha. Você tem uma escolha. Todos nós temos uma escolha. A gente está vivendo como se a gente não tivesse escolha, como se a única realidade para a gente fosse fugir, fosse se isolar, fosse dizer sim para o pecado, fosse dizer sim para esses pensamentos malignos. Gente, alguém aqui além de mim luta com pensamentos errados sobre você mesmo? Eu luto diariamente. Romanos 7, que a gente leu na semana passada, Paulo fala exatamente isso. O que eu quero fazer eu não faço. A diferença é que quando eu e você amamos Deus nos íntimo, quando eu e você amamos Deus no íntimo, gente, a gente começa a ter controle do nosso pensamento. Porque o amor de Deus inunda a nossa mente e a gente pode reagir de maneira diferente. E o segundo ponto e último é, não seja refém das suas inseguranças. Qual que é o primeiro ponto mesmo, gente? Qual que é o primeiro ponto? Que vocês não sabem nada, né? Cuidado, hein, velho. Eu entreguei minha vida para Jesus com 12 anos de idade. Mudou minha vida. Fica ligado. Primeiro ponto. Instale postos de vigilância na sua mente. Todo pensamento você passa por um filtro. Todo pensamento você passa por Jesus. Todo pensamento você passa pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não é um padre que você vai se confessar. O Espírito Santo não é um lugar que você tem que ficar pedindo conselho. Ele habita dentro de mim e de você, como diz a palavra. E o segundo ponto é não seja refém das suas inseguranças. Se você não dominar as suas inseguranças, elas vão dominar você. Eu sempre fui inseguro na minha vida, sabe, gente? Eu queria muito que as pessoas me ouvissem. Aqui vai só um breve testemunho. Eu queria que as pessoas me ouvissem, então, para eu ter influência sobre as pessoas, eu acobertava para elas. Então eu tinha um monte de amigo que estava fazendo coisa errada, eu não necessariamente estava fazendo, mas eu era meio a cobertura deles. Então se eles precisavam fazer uma cagada, eles falavam para os pais deles que eles estavam indo na minha casa, ou que eu estava presente. Então aí quando eles checavam, eu estava lá, e o Gustavo era o santinho, o Gustavo era o filho do pastor, então o Gustavo sempre tinha uma cobertura para eles fazerem o que eles quisessem. Essa é a minha vida. Mas eu gostava disso, e para mim estava cômodo. Por quê? Porque com isso eu falava, não, o dia que eles precisarem de mim, eu vou dar um conselho crente.
Sabe a esperança de que um dia eu vou fazer algo bom para a humanidade? Mas na verdade eu acobertei com eles o tempo todo. Por minha causa, meus amigos cometeram um monte de pecados. Por minha causa. Porque eu sentei na roda dos escarnecedores, como diz Salmo 1. Porque eu sentei, olhei, vi meu irmão pecar indo para o buraco e eu fiquei assistindo de camarote. Mas aí por causa... Você entende que eu me tornei refém da minha insegurança? A minha insegurança era ser o quê? Aprovado. Eu quero que eles me ouçam. Eu quero que quando eles tiverem uma dúvida, eles perguntem para o Gustavo Cabeção. Eu quero que eles perguntem para mim. Eu quero. Então se para isso eu preciso comprometer algumas coisas, tranquilo. Isso eu fui com mais velho, eu fui colher isso. Mais velho eu fui experimentar. E ver que muitas vidas de muitos meus amigos foram para o vinagre. Casamentos errados. Destruição emocional, destruição nas famílias deles. Por causa que eu um dia escolhi acobertar eles. Quem sabe do que eu estou falando? E aí? É um peso. Então eu não posso deixar, eu não posso virar refém da minha insegurança. Insegurança, está escrito aí no seu slide, ó. No seu slide, aqui na tela. É falta de confiança. É proveniente da incerteza sobre o seu valor ou lugar no mundo. Insegurança é crer que você não é suficiente bonito, suficientemente rico, suficientemente forte, suficientemente inteligente, que você não tem o que é preciso, que você não é uma pessoa legal, que as mentiras e as palavras rudes que falam da sua vida são verdadeiras, que você é emocionalmente instável. Eu sou assim, emocionalmente instável mesmo. E se as pessoas o conhecessem de fato, elas não aceitariam. Se alguém souber que você tem essa oscilação, que você toma esse remédio, se souberem que você tem essa condição, se souberem do seu passado, você nunca poderia liderar essa sala, você nunca poderia evangelizar alguém, você nunca poderia orar por alguém. E aí você senta a bunda e vira um crente da bunda quente. Senta, ouve um monte de pregação, vem porque o seu pai manda, e você nunca se engaja em algo diferente. E a sua mente vai passando mentira, vai passando um monte de coisas, e você se torna escravo dos seus pensamentos. Escravo da aprovação das outras pessoas. A moda agora é fazer 3 Instagram, 2 Instagram. A pessoa tem uma para amigos e família, outro para a vida louca. Para quê? Para quê? Para os meus seguidores, promo, envia um e-mail para mim. Que e-mail, filho? Nem fez faculdade. Por que precisa de 2 personalidades? Eu sou só um, já dá bastante trabalho, uma só. 2 pessoas diferentes? Em um lugar eu tenho que ser um, em outro lugar eu tenho que ser outro? Qual que é o propósito? Não, porque ali eu atinjo um público, ali eu atinjo o outro. Atinge você primeiro, forma Jesus na sua vida. Desculpa. É uma coisa que talvez eu não vou entender, não é da minha geração. Mas eu não acredito que Deus tem isso. Ele não quer que você seja 2 pessoas diferentes. Você crê nisso, gente? Dá trabalho ser um. Se isso acontece, é porque nós estamos tentando buscar uma aprovação externa. E aí a gente se torna refém da nossa insegurança. Porque aí uma pessoa vai conhecer o Gustavo fora da igreja e o Gustavo dentro da igreja. Aí na hora que a gente se encontra com os crentes e com os não crentes, você fica assim, quem eu sou? Aqui eu comporto como do rolê, aqui eu comporto como santo. Pedro, na Bíblia, passou por isso. Não é uma coisa só dessa geração, não. É do Pedro. Pedrão sentado comendo com os gentios, quando passou a judaiada, ele, não posso comer aqui, opa, eu caí aqui. Ele fugiu, porque ele não queria que as pessoas pensassem que ele estava comendo com os gentios. O que os judeus vão pensar de mim? E aí lá em Atos 10, o Senhor desce um negócio para ele e fala, está vendo essa comida? Eu consagrei, você pode comer as coisas, porque não importa o que eu digo, Pedro, não é o que você pensa e as outras pessoas pensam, importa o que eu digo sobre você. Naquele dia, Pedro tem uma experiência, e por causa da experiência de Pedro, Cornélio recebe o Espírito Santo. Atos 10, depois você vai ler. Deus não abençoa 2 caras. Deus não abençoa perfil duplo.
Deus não abençoa um pé na igreja, um pé no mundo. Deus não abençoa, porque Ele não pode. Acabou meu tempo. Ele só abençoa quem tem compromisso e identidade. Deus só abençoa quem tem compromisso e identidade. Vou descrever algumas inseguranças aqui, algumas reações. Preciso de mais 5 minutos, tá? Eu luto com algumas dessas coisas, de inseguranças. Ainda mesmo sendo crente há bastante tempo, se eu não tomar cuidado, as minhas inseguranças, elas se tornam algo que me cobre. E eu fico meio sem saída. Eu vou listar alguns mecanismos que eu e você podemos ter, às vezes, para encobrir o nosso verdadeiro. Sabe como se fosse máscara? Você já usou máscara já, alguma vez? Não, ninguém nunca foi para carnaval aqui, não foi? Máscara. Já, Luiz, obrigado, viu? Obrigado. Não para o carnaval, para a máscara, obrigado. Quando você é inseguro, você começa a dar patada. Está escrito aí, ó. Tentar fazer outras pessoas se sentirem pequenas, porque você se sente pequeno, e o sentimento de infelicidade adora um amiguinho. Se eu estou feliz, todo mundo ao meu redor tem que estar infeliz. Acontece ou não acontece? Acontece. Então se você ficar fazendo isso, dando patada, tem alguma coisa que não está certo no seu coração. Tem alguma insegurança que está te escravizando. Outro, a defesa, eu estou bem. Eu estou bem. Finge que está tudo bem e age como se nada importasse. Eu não me importo o que as outras pessoas pensam, o que vem de baixo não me atinge. Mas a verdade é que existe uma máscara que está cobrindo a tristeza que está dentro do coração. Quem já passou, não levanta a mão. C. Item C, não é múltipla escolha. Incrementar a sua sensualidade. Blusinha decotada, shorts curto, um post atrás do outro com parte do seu corpo, postagem na academia mostrando os bíceps, suado. E eu tenho Instagram, viu, povo? Não estou cuidando da sua vida não, mas eu vejo umas coisas aqui, ó. Luta, bicho. Só projeta insegurança. Só projeta insegurança. Eu sou inseguro com o meu coração. Presta atenção. Eu sou inseguro com o meu coração. Eu sou inseguro com a minha imagem. Então eu projeto algo que eu gostaria de ser, mas eu não sou. Isso é mentira. Isso cai uma hora. E quando cai, você passa vergonha. Quantos já tiveram uma mentira revelada e você ficou com uma cara de tacho? Aqui, ó. Menti bonito. E aí caiu. E aí você fica... Se for para o seu pai, você pensou, onde vão jogar meu corpo? Porque é uma desgraça. Se for para alguém que você tem muito relacionamento, você fica tenso, sua frio. Volto a dizer, Deus não tem compromisso com fake. Deus tem compromisso com quem a gente é de verdade. Se tem alguém que sabe nessa vida quem nós somos de verdade, é o Senhor. Não importa o que está no seu Instagram. Não importa o que está nas suas redes. Importa o que nós somos no secreto. Quem é o nosso amigo que conhece os nossos podres e as nossas coisas boas. Então você tem essa incrementação de sensualidade. Busca a validação através da atratividade, esperando a aprovação pelo seu corpo. Acontece ou não acontece? Nossa, queria ter esse tanquinho. Eu gosto de ler comentário. Comentário revela. Ai, linda amiga. E no coração tá, nossa, que... Tô errado, meninas? Vocês estão rindo muito aqui, as meninas aqui. Tô errado? Tô errado? Sim ou não? Ah, tá, não, só para saber. O que é, Gessé? Ah, tá bom. Outro ponto, D. Aparência superficial de que é uma pessoa engraçada. Precisa que as pessoas riam, não consegue ficar sem fazer piada. Transforma tudo em piada ou em algo, não alto, algo depreciativo. Tá numa roda, fala, nossa, que camisa desbeiçada, hein?
Não consegue chegar numa roda e ficar quieto. Não consegue. Isso é um problema. Não estou elogiando não, estou falando bem sério. Quantos já sofreram bullying na escola? Nós, legal. É sempre um cara assim, que chega e te fala um bagulho do nada. Você está de boa com seus amigos e fala, esse tênis é falso. No meu caso, quando eu tinha um Nike 12 molas, os caras apontavam e falavam, isso é falso. Nunca mais usei o tênis na escola. Você ri, mas isso me marcou. Ri? É quando falam da sua aparência. E quando falam da sua família? E aí você tem que dar risadinha para ser aceito. Agora cadê a risadinha, né? Pimenta nos olhos dos outros é fresco. Pisa no meu e no seu, o bagulho muda. Pessoa que é sempre aí, o humor desvia a atenção do que realmente problema, da insegurança. Eu tenho insegurança de assumir compromisso, então eu faço piada para ninguém perguntar por que eu não namoro. Eu tenho insegurança de assumir um compromisso da faculdade, então quando perguntam para mim, eu faço piada com a faculdade de todo mundo, porque na verdade eu estou ganhando meu trabalho, meu emprego, estou ganhando meu dinheiro no meu emprego, então aí ninguém pergunta porque eu tenho esse problema. A gente maqueia as nossas inseguranças, só tem mais algumas. Tem a defesa religiosa, eu sou santão, então quando você senta, só fala versículo. A sua frequência na igreja, o que você fez para Deus, descreve devocional, que era algo para ser secreto, fica falando aos 7 cantos. Isso é farisaísmo. Jesus condenou isso quando eles ficavam nas esquinas orando em voz alta. Falou, você que ora, vai no teu quarto, teu pai que te vem em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Outra coisa, se anestesiar. Tem muita insegurança, então você vai para drogas, álcool, pornografia, mídias sociais, compra sem limite, cartão de crédito do lado, loucura. A gente se distrai com outras coisas, anestesiando a nossa necessidade de conversar com coisas não, com alguém. A nossa necessidade de conversar é substituída por compra, por distração. A gente é viciado em distração. Você não consegue ficar sozinho com seus pensamentos, você tem que puxar seu celular. Deu um comercial na TV, você puxa o seu celular para ver se tem alguma coisa nova. Está jogando videogame, está carregando, você puxa o seu celular. Viciado em distração, não consegue ficar sozinho com seus pensamentos. Isso é um risco, gente. Quando você está sozinho com seus pensamentos, o Espírito Santo fala. Então, você usa tudo isso para desviar o foco. A Brené Brown, tem vários vídeos legais dela, ela fala assim, nós não podemos anestesiar de maneira seletiva as emoções. Quando a gente anestesia as emoções dolorosas, a gente anestesia também as emoções positivas. Então se no momento de dor, você corre para a pornografia, para o dinheiro, para a droga, para o álcool, quando você for para algo, você aprende que você só vai se sentir bem quando você estiver com o quê? Com álcool, pornografia, com drogas e com compras. O seu corpo aprende a isso, você só vai ter satisfação, ou você só vai fugir da dor quando você tiver alguma coisa disso. Tudo para fugir de insegurança. E o último ponto é a compensação. É a crise de Napoleão. Sempre está se acabando de conhecer, sempre está se gabando de conhecer pessoa importante. Fala da sua própria conquista. Napoleão era um toquinho, assim. Mas sempre eram as coisas grandiosas. Sempre as coisas grandiosas. Sempre está falando das próprias conquistas, transforma tudo em competição. Precisa o tempo todo de algo para ganhar, o tempo todo. E aí, só tem mais 3 slides. Honestidade é o solo que cresce a intimidade. Eu queria que guardasse essa frase um pouco. Quando a gente vive em lugar de insegurança, gente, é impossível a gente experienciar bem, aproveitar a jornada que Deus nos tem. Se você pensa que o final da sua vida cristã é o céu, você está enganado. O final da nossa vida cristã é sim a vida eterna com Cristo, mas ela começa aqui na terra. Ela começa agora. Experimentarão o melhor dessa terra. Começa agora. Relacionamentos organizados, pensamentos controlados. Começa agora. Você é capaz de controlar os seus pensamentos. Lembra, nós estamos declarando guerra contra o quê mesmo, gente? Contra os pensamentos. Se você não começa a ser honesto,
você não vai conseguir ser íntimo com ninguém. Intimidade começa com honestidade. A primeira coisa que eu fiz quando a Maíra voltou de viagem, a gente começou a se relacionar de novo, a primeira coisa que eu fiz quando a gente estava indo para São Paulo junto, que a gente trabalhava, foi dar um compacto para ela da minha vida nesse ano que ela estava fora. E eu falei dos meus pecados para ela. Você lembra, né, amor? Estava eu, o Flávio, que trabalhava com a gente, e a Maíra atrás. E eu fui abrir todos os meus pecados. Assim, dirigindo. Eu falei, e eu estava interessado, obviamente, nela. Eu falei, se eu vou começar alguma coisa, eu vou começar limpo. Eu não vou começar com nada que vai, quando eu começar a namorar, vai vir me assombrar. Eu controlei as minhas emoções naquela hora. Eu controlei. Eu falei, eu vou correr esse risco. Eu não vou ser duas caras. Eu não vou ter duas contas de Instagram. Eu vou ser o mesmo. Não vou bloquear a gente para que algumas pessoas veem minha vida, outras não. Porque essa é a nossa geração. A gente seleciona quem a gente quer mostrar na nossa vida. Mas para Cristo não tem nada oculto. Deus olha, Ele olha nos nossos olhos, Ele sabe o que está acontecendo com a gente. Por isso que é momento da gente cair a ficha e viver a vida que Deus tem para a gente sem medo. Para com medo. Para de querer ser outra pessoa. Não dá mais tempo para isso, gente. Quando eu e você vestimos uma máscara, a gente está se escondendo da bênção de Deus, como eu já falei para vocês. Deus não abençoa fake. A gente conversou já na nossa outra série. Eu queria ler um último texto com vocês e aí a gente ora. Romanos 8:10. Se você não conseguir, abre a sua Bíblia aí. Quando nós sabemos quem nós somos, o que nós não somos, não importa. Vou repetir essa frase. Quando eu e você sabemos quem nós somos, o que nós não somos, não importa. Se você sabe que você é filho de Deus, filha de Deus, não importa se você não é rico. Não importa se você não é qualquer outra coisa. O problema é na nossa identidade. Quando nós sabemos quem nós somos, a gente fica com um destino claro. Quando eu era adolescente, eu não tinha clareza muito de quem eu era. Como eu disse para vocês aqui hoje, eu vivia a minha vida para agradar outras pessoas, mesmo que eu tivesse que acobertar os erros delas. Um momento, sexta-feira, num culto, lá em São Paulo, eu estava operando a mesa de som. O pastor Osmar fez um apelo para quem queria ser cheio do Espírito Santo, e eu fui. Naquele dia minha vida mudou. Num outro momento, quando eu tinha 17 anos, eu estava ficando com uma mina na escola. E eu estava tentando trazer ela para a igreja, porque, né? Ela vira crente, aí a gente pode namorar. Aquele papo, né? De que, vocês sabem. E ela estava indo na igreja, tudo, legalzinho. E eu lembro de sempre mentir para os meus pais nessa época. Meus pais já estavam aqui em Atibaia, já vindo para cá pastorear. Eu dava vários migué que eu não queria vir para a igreja de domingo, porque eu tinha que estudar, mas eu ia para casa da menina. Deus me impediu de não ter transado com ela, de não ter passado os limites. Mas eu estava lá, mentindo para os meus pais, vivendo essa vida. E eu lembro de, num domingo à noite, eu estava em casa. Por algum motivo não deu para ir na casa da menina, eu falei, eu vou para a igreja. E eu fui, estava pregando um pastor da Argentina chamado Juan José Churrarín. Nunca me esqueço. Ele morreu já. Ele estava pregando sobre o que nos impede de correr a corrida que nos foi proposta. E a palavra dele foi simples. Eu lembro da cadeira que eu estava sentado. E ele virou assim no palco gigante, 1.200 pessoas. Ele olhou assim para mim, eu estava aqui embaixo da galeria. Ele olhou assim e falou assim, o que te impede de correr a carreira que Jesus colocou à sua frente? Ele apontou na minha cara, parecia que ele estava pregando para mim. Aí eu falei, é essa mina. Eu preciso trazer a luz, eu preciso acabar com essa parada. Não teve apelo, eu orei no meu lugar. Segunda-feira eu fui para a escola, cheguei na menina lá, falei, acabou, eu sou um péssimo exemplo de cristão para você. Se eu sou o único cristão que você conhece, me perdoe. Porque isso não devia ser o meu comportamento. Por mais que eu tentei levar você para a igreja e tudo, conheça Jesus, você não precisa conhecer através de mim. Porque eu não sou um bom testemunho, me perdoe. Fui pedir perdão para os pais dela, nunca mais vi a menina. Deixou de ir na igreja,
Beleza. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque honestidade gera intimidade. Eu fui honesto aquele dia com o Senhor. E o Senhor me protegeu. E eu me tornei muito mais íntimo do Senhor. Romanos 8. Quando nós sabemos quem somos, o que nós não somos não importa. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora este corpo nosso morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Se a banda quiser subir. Só o teclado, não precisa a banda inteira não. Olha o versículo 12. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede, o que os seus desejos pedem para vocês. Vocês não precisam fazer. Porque se viverem de acordo com as exigências dos seus desejos, o que está escrito aí, gente? Vocês morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizer morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Presta atenção nisso, escravos medrosos, porque o medo paralisa. Um escravo com medo não vai para lugar nenhum. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Quem sabe quem é, não é governado pelas suas inseguranças. Quem sabe quem é, tem o Espírito Santo na sua mente. O Espírito Santo passa filtros para a gente. O Espírito Santo faz com que a sua mente seja organizada. Não importa a sua idade. Você acredita nisso? Hoje, antes de começar o culto, o Rick compartilhou comigo uma direção que o Senhor deu para ele. Eu queria orar em cima dessa direção que o Rick deu. Se faltar alguma coisa, você me corrige, tá, mano? Pessoas que nessa noite... Qual a palavra que você usou, Rick? Mas angústia. Pessoas que estão ficando angustiados por causa de falsos argumentos. O que são falsos argumentos? Pessoas que estão angustiadas por mentiras. Sabe o que é angústia? Angústia é aquela pressão no peito, que você não sabe direito de onde vem, mas você sabe que você está sentindo. E tem um monte de mentira rondando na sua cabeça. Eu falei todas essas coisas, você riu. Eu quero falar aqui com vocês, adolescentes, amigos queridos. O diabo tem a maior interesse em vocês. O maior. Vocês são tipo top 5 da lista deles. Não porque vocês são mais jovens, mas porque vocês têm o potencial de mudar uma geração. Eu não consigo talvez mais mudar a minha geração, mas vocês conseguem. Vocês vão ser gerente de banco, vocês vão ser donos de empresa, vocês vão herdar um monte de coisa que seus pais estão ralando, vocês vão conquistar muitas coisas que ninguém imaginou que vocês iam conquistar. Mas se vocês pegarem todas as suas inseguranças e deixarem as pessoas controlarem vocês ou os seus desejos, vocês vão chegar com 18, 19 anos sem perspectiva, cansados, com medo, não sabendo o que fazer. Como você sabe disso, Gustavo? Porque este sou eu. É a minha vida. Pergunta para minha irmã. Pergunta para os meus pais. Eu não tenho por que mentir. Por isso que eu falei aqui no meio que a minha experiência com Jesus foi aos 14 anos. Não é porque eu sou melhor, mas porque um dia abri uma janela e eu agarrei ela. Então não deixa ser controlado pelos seus amigos que não têm compromisso com Jesus. Não queira agradar quem não dá a mínima para você.
Não vira as costas para eles, mas se aproxima de quem tem compromisso com você, que vai olhar no seu olho e falar a verdade. Isso faz toda a diferença. Pra vocês não ficarem com, né? Ai, só falou para eles. Ó. Coisa mais importante é a gente ser honesto. Não tem outra coisa para falar. Seja honesto com o que você está sentindo. Se você está com a sua fé baixa, não maqueia. Se você não tem convicção de que você entregou sua vida para Jesus, não maqueie. Se você está tentando sustentar alguma coisa, não maqueie, porque dá para perceber. Eu não estou falando isso para te dar medo. Estou falando isso para falar assim, tem uma outra coisa. Quantos de nós estamos escravizados por erros que a gente cometeu no passado? Assombram a gente. E fica, como o Rick falou, com uma angústia. Pensamentos de mentirosos rodeando a sua mente. Falsas ideias rodeando a sua mente. Isso eu quero fechar isso para vocês. Por que, Gustavo? Por causa que é ao lado? Não, porque eu senti no meu coração. Quando a gente é mais velho, fica mais difícil a gente assumir os nossos vacilos. Os nossos pensamentos errados. O Senhor quer te ver livre nessa noite. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Não tenho. Eu conto a minha história, eu conto piada, eu tento ler a Bíblia, mas eu não tenho capacidade de mudar isso. Está na mão de vocês. Eu já vi muito jovem adolescente passar por aqui, sentar nessa cadeira que está sentado e ir embora. E eu me cobro. Falo, Senhor, o que eu vacilei? Onde eu errei? E sabe, a Bíblia diz que no final dos tempos, antes de Jesus voltar, o amor de muitos se esfriaria. Muita gente vai buscar ouvir aquilo que quer. Muitos. Inclusive, eu não estou fora disso. Não concordo com essa parte da Bíblia. Então você não concorda com Jesus. Concordo com esse conselho que você está dando. Presta atenção, se você tem um monte de amigos cristãos, conhecem Jesus, estão falando, o A é o melhor caminho, e você tem meia pessoa que concorda com você que B é o melhor caminho, o que você acha que é o melhor? O A. Mas se o A, o caminho A, não sustenta a gente sempre, presta atenção, o diabo sempre vai colocar outra pessoa para concordar com você. Porque esse é o propósito dele. Enganar, matar, roubar e destruir. Sempre vai ter alguém que concorda com a sua ideia de jirico. Por isso você precisa de gente que fale a verdade para você. E aí, meus amigos, honestidade. Casais de namorados, honestidade. Honestidade. Galera que casou jovem, nós temos algum aqui? Muitos aqui? Honestidade. Solteiros, comece a sua vida com honestidade. Só isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela paciência de vocês. Mas eu estou falando com o meu coração pesado hoje. Porque muitos de nós estamos lutando na nossa mente. E enquanto eu estou falando, você está pensando, isso não é para mim. Ele não sabe da minha vida? Será que ele está vendo meu Instagram? Eu não sou policial da sua vida. Eu sou alguém que Jesus chamou para amar você. Eu amar todos esses líderes aqui da nossa igreja. Mas quem ama fala a verdade. Quem ama fala a verdade. Porque eu tenho o compromisso de que se você estiver no momento bom, no momento ruim. Agora, quem só está com você no momento bom, avalia.